A soldessa aqui é a Angélica. E aquele avião foi um dos aviões que a gente fez, né, que eu voei. Foi um modelo parecido com esse aí. E é feito com Então, bandeira com Teflon. a Angélica vai dar um depoimento agora, né? É. Meu nome é Angélica, uma das cuidadoras ajudantes e amiga de Jorge. Isso tudo tem sido uma experiência muito boa para mim. Cada trabalho concluído juntos é muito gratificante, não só para ele como para mim também. Trabalhamos com várias atividades diferentes como aeromodelismo e automodelos. São várias ferramentas diferentes, coisas que antes de o conhecer não tinha conhecimento algum. Fico do lado dele, seguindo todas as orientações dele para poder manusear o trabalho que nós dois estamos fazendo ali no momento. Como vocês podem ver nos vídeos, para mim é um aprendizado muito grande. Aprendi a usar várias ferramentas e muitas coisas com ele através dessa experiência. É isso. Ela fala como foi o processo, o que ela aprendeu. E eu sei que hoje ela é uma grande amiga minha. A gente consegue, que vibra junto, que deseja junto. E aí, além de eu conseguir fazer algo que eu não conseguia, eu, eu consegui uma amiga, né? Uma companheira, uma cúmplice, mais que isso. E porque não é só isso, a gente vai voar, a gente para do avião, desce, a gente conversa, inventa alguma coisa, sai para fazer um lanche depois. E aí tem uma açaiteria perto de onde a gente voa. Aí chega lá, o pessoal do voo cria novos vínculos. É muito interessante. É uma amiga, né? Mas o critério principal é isso, é o interesse em fazer e a habilidade adquire com o tempo. Tanto, esse avião foi aquele avião que a gente conseguiu pilotar. Ele quebrou todo, já foi a segunda versão dele. A gente caiu à tarde, lá no mesmo dia, desmontamos tudo. E aí pede uma pizza e vai fazendo. Essa é a segunda versão. Essa foi a impressora que a gente fez durante a pandemia. E era uma impressora bem básica mesmo, que é uma impressora que veio do movimento Rap, que é de você construir um dispositivo que possa replicar outros dispositivos. E eu não fui eu que fiz o projeto, não. Quem fez o projeto foi Anderson. Ele tem um curso de impressão 3D. Aí eu conversando com ele, do que eu tinha interesse era o Jorge. Eu vou, mas o curso era muito caro, ó, vou fazer um curso de R$ 100 dividido em 10 vezes para você, tá bom? Tá ótimo, maravilha. E nesse curso, a proposta era, além dos conceitos, era montar a impressora. Só que essa impressora foi muito difícil de montar, porque é toda feita dentro de um case, né? Dentro de uma caixa. E aí foi realmente um desafio. Aí tá com esparadrapo ali, tá com fita. E todas essas peças verdes foi peças que eu modifiquei. Eu achei que funcionaria melhor. Aí eu comecei a fazer modelagem num programinha da Autodesk chamado Tinkercad, que é bem básico, seria o Paint da modelagem 3D. Então, mesmo assim, a gente conseguiu fazer, montou e fizemos funcionar. E aí a Angélica participou, a Noeli também participou, meu sobrinho, filho de minha irmã Jurema, também via, apertava um parafuso. E a gente criou ferramenta, a gente bolou ferramenta para deixar tudo alinhado, né? E ela fazia muito barulho, que era impressora de 8 bits. A controladora dela era de 8 bits. E eu coloquei o nome de Fuscão, Fuscão preto, porque fazia muito barulho. E tinha arame segurando, tinha cordinha, cola quente. Eu digo, isso é um Mas Fuscão ela mesmo. funcionou? Ela conseguiu? Funcionou, Funcionou. funcionou bem. A órtese que eu fiz para eu pilotar foi feito nela. Aí teve um outro avião que a gente fez que caiu, ele sempre caía de bico e amassava, né? A gente usou um material que é emborrachado, chamado TPU. Eu já desenhei com a Angélica e a gente colocou o bico de borracha
Esse avião já caía, já não amassava. Ô, Jorge, deixa eu só entender. A ideia do Fuscão, né, dessa impressora, veio desse curso. Foi isso? Foi. Foi o Ele curso oferecia, ele oferecia, dentro do curso, a possibilidade de montar uma impressora 3D. Essa é a segunda versão que eu participei. Sim. Aí ele fornecia esse case que ele ganhou. Sim. Ele trabalhava na área calçadista e ele modelava sapato, desenhava sapato. Então, essa impressora baseada numa impressora de uma marca já renomada no segmento, que é o Ultimate, ele se baseou numa impressora chamada Cinemática e fez a impressora dele. E ele deixou comigo e eu fiquei no que a minha realidade. E o jeito que ele fez não funcionava bem, eu apertava, o parafuso quebrava, eu coloquei porta embutida. Aí, engraçado que essa necessidade acaba sendo inconsciente coletivo, não sei como é que funciona isso. E aí hoje já criaram um dispositivo chamado Insert, que você já coloca no projeto, esquenta o ferro e empurra esse dispositivo como se fosse uma porta, né? Porque o parafuso era enroscado na peça impressa, então não ficava firme. E a pessoa tem que ter uma estrutura muito firme. Nessas mudanças que eu fiz, pelo que aconteceu, eu coloquei o nome de Fuscão. E funciona até hoje. Hoje eu tenho impressora melhor, eu comprei pronta, porque quem tem alma maker quer muito fazer, né? Quer ver como as coisas funcionam. E a impressão fica em segundo plano. Como agora eu queria imprimir mesmo, né, para fazer aviões e tudo mais, e eu já peguei a impressora pronta, com mais recursos, um outro firmware, mais velocidade. E foi isso aí, mas ela está aí funcionando bem. Fiz um monte com a Angélica também, que dava o toque feminino. A gente fez muitos suporte para celular personalizado. Eu coloco sua letra, né? Beth, letra B, aí eu colocava a letra B, encaixava o celular ali, aí botava mais outro nome. E essa parte da beleza, de enfeitar, ficava com a Angélica. Uma florzinha, uma borboleta, um furinho, um detalhe, que ela dá um toque. Não, assim ficou melhor. Aí que cor? Essa cor é boa? Não, vamos fazer isso. O que você acha? Aí eu sempre estou envolvendo e ela sempre participa de tudo. Em tudo que a gente faz. Né? Por exemplo, agora mesmo eu estou querendo montar um computador novo. Eu estava na dúvida entre duas placas. Eu digo, Angélica, essa placa funciona assim, tem isso. Aí tudo uma linguagem que é isso aí que a gente fez, que gera uma impressora de resina, que dá uma qualidade melhor. Esses são suportes, tá vendo? Aquele de cima da letra E, o de cima da letra E, foi para um rapaz que trabalha na TI de uma fábrica de cacau aqui de Ilhéus. Então, eu fiz a letra E e em cima tem o nome dele no código binário, 0 e 1. Entendeu? Na parte de cima. Então, personalizei assim, a outra minha Lilian. Aí eu fui fazendo, e aí já entrou a Angélica. Que letra? Isso é uma letra que a gente extrusa, né? Faz ele ter um corpo. A letra é em 2D, aí você cria em 3D. Aí essa letra tá legal, Angélica? Não, melhor, isso aqui ficou bom. Eu faço isso, eu mudo, aí vai. É uma mão dupla, né? Esses objetos são feitos na impressora do Fuscão ou na outra? O da esquerda no Fuscão. Que tem aquelas Fuscão. linhas, que fica algumas marcas, né? Inerente ao processo de deposição de adição de material, deposição de filamento, chamada FDM. Já a outra de cá era a impressora de resina. Essa E impressora como é que... dá até para fazer. Né? E como é que é feito para fazer na impressora?
A impressora está ali, tu vai pensar no objeto, ou vai ter alguma encomenda no objeto, né? Aí tu quer fazer uma capa. Eu quero que tu faça um para mim com a letra B. Qual é que é o procedimento ali da impressora? Quais são os comandos? O que tem que fazer ali, a Angélica que faz, para sair esse modelo? Isso. Primeiro a gente desenha, aí vai eu e ela, e começa a ver como é a simbiose, que um precisa do outro, que a gente vai num modelador que é difícil, tem um monte de ferramenta, só que eu acabo estudando o que eu preciso. E aí eu digo, Angélica, você faz aí, ela não sei para onde vai, entendeu? Mas eu sem ela não faço, e ela sem mim também não consegue fazer. Então eu penso na letra D, vejo, por exemplo, no que você trabalha, eu pergunto alguma coisa, certo? Vejo que você... Qual é o seu perfil, de o que você gosta? Eu faço tipo algumas perguntas para a anamnese. E aí vamos para o software de modelagem. O que eu uso é um software da AutoCAD, que é disponibilizado, a licença é gratuita para quem é maker, né, para quem é hobbyista, e para alunos, professores, que é o Fusion 360. Então, eu não sabia nada desse programa. Não fiz curso, a gente vai aprendendo ali, mexendo nas ferramentas, ver como é que funciona, olhando vídeos, lendo alguma coisa. Aí surge assim, a letra D, eu vou fazer a letra D, vou procurar a forma que pode encaixar o celular, que fica equilibrado, e aí a gente vai criando. Aí eu monto, não a peça toda, eu mando imprimir, eu imprimo só um pedaço pequeno, para ver se encaixa mais ou menos no celular. Às vezes eu pergunto qual é o modelo do celular, se é maior, se é menor. Aí eu faço, imprimo só um pedacinho dessa letra, não imprimo toda, né? Por exemplo, no Fuscão, que é uma impressora bem lenta, uma letra dessa são 5 horas para imprimir. Ô Jorge, eu queria aproveitar para te perguntar, estava falando ali do software, né, que a Angélica coloca esses comandos, e os conhecimentos matemáticos para esse software são necessários para essa impressão? Que tipo de Não precisa, conhecimento... tem ferramenta. Não precisa, certo, pode falar. Não precisa ter um conhecimento assim a fundo. Aí você... Você vai usando as ferramentas. Agora, um conceito que é primordial na impressão, a questão do plano cartesiano, que são os 3 eixos, X, Y e Z. Isso no começo é um pouco difícil. Mas ela já sabe bem, né? Já sabe bem. Qual plano você vai usar? Usa o X, aí usa o Y. E aí faz a peça, então. X, Y, Z a gente usa muito. Agora, especificamente, tipo assim, você cria um triângulo e aí você quer esse triângulo. Vamos fazer um vaso. Você faz uma base de triângulo em cima redonda. Aí tem uma peça chamada loft, que vai unir um ao outro. Que vai todos aqueles cálculos. Então, eu não entro nisso aí. Eu vejo o que a função faz, né? Que a ferramenta faz. Mas, basicamente, os conhecimentos, os conceitos matemáticos, são o plano cartesiano e tem mais outros conceitos, mas que são mais a título de programação, tem também, você pode... Estou vendo o que é que eu posso linkar com a matemática. A altura, o volume, a parte concreta da matemática, né? Tudo isso aí. Então, mas a gente estuda basicamente ali, ó. Essa parte da frente aí foi que o avião quebrou e aí a gente desenhou essa parte do avião que quebrou no lado esquerdo. A gente desenhou e fez de material que era emborrachado. Então, toda essa movimentação dentro do plano, né, cartesiano, todas essas arestas, todas as curvas, a gente vai usando a ferramenta muito por tentativa e erro.
Aí, quando vem algum conceito de física, esse aqui foi a órtese que a gente fez. Que eu tirei o stick de dentro do, do, do controle e puxei por um fio. Aí entra uma questão de física, né? Eletricidade, da impedância. Aí eu explico, ó, Angélica, que tem que achar um fio, porque o fio do stick é pequeno. Então a impedância é menor. Então, um fio maior vai ter que dar um jeito de diminuir essa impedância. Porque na lógica ele ia aumentar porque o fio é maior. Aí como é que a gente vai fazer isso? Pegar um fio de condutividade. No caso, esse fio é um fio de alumínio e é mais grosso. Aí ela vai entendendo tudo isso aí. A medida que eu interesse, eu tenho algum conhecimento, eu passo para ela. Então, aí eu tenho nessa hora eu tive que ter um conhecimento de um pouco de física sobre impedância, né? Condutividade, essas coisas. E aí, quando dá errado, às vezes dá um curto-circuito, sai fogo. Ela aprendeu o que é um curto-circuito. E a gente aprendeu também. Sim. São muitos os conhecimentos de física envolvidos, né? E me diz uma coisa, quando tu coloca lá na impressora, tu coloca alguma medida para saber que tamanho tu vai colocar, e se é preciso dizer, falar sobre colocar isso no software para ele. Ótima pergunta. Por exemplo, para fazer isso aí, a gente desmontou o controle, tirou o stick, e aí, para fazer a adaptação, ela vem com a régua, aí usa um paquímetro. Eu usava um paquímetro mecânico, né, que não tinha. Só que ficava difícil de ver para ela, tanto para ela quanto para mim. E as frações era mais difícil, porque precisavam um conhecimento básico sobre isso. Aí já surgiu o paquímetro digital, né? Aí eu mexo com o paquímetro, ela já sabe mexer no paquímetro, já sabe ver na forma fracionária, em polegada, em milímetro. Então a gente mede tudo direitinho, e aí eu faço o modelo, a gente imprime, vê se encaixa direito o modelo. Só uma amostra, né? Uma prova de teste. E a gente imprime, vê se encaixa para furação, nos parafusos, aí encaixou, beleza. Aí a gente parte para o case, né? Para fazer a casca. Aí eu fiz redondo desse aí. Aí você acha redondo, ou você acha melhor redondo ou quadrado, como é o da cadeira de roda? Aí redondo fica melhor e tal. A gente vai fazendo, ela vê o volume subir ali e tudo mais. Aí para essa cadeira que eu estou aqui, ó, o controle era manual, porque o rapaz mexia os braços. Aí a gente adaptou para o queixo também, eu e a Angélica. Nós adaptamos. Aí eu já fiz um controle completamente diferente, né? Mas partindo do meu princípio, a gente vai, pega o controle, vê o que precisa, mede, e aí vai fazendo conforme vai encaixando, né? Para esse controle aqui eu fiz uns 4 corpos de prova. E aí depois que você desenha, você cria o STL, que é uma casca, né? Para a peça em 3D. Aí você leva para um fatiador, que ele vai pegar aquela peça em 3D e vai cortar em várias camadas, e a impressora vai fazendo no plano cartesiano X e Y, e no Z quando sobe para outra camada. Então, ela vai fazendo tudo isso aí, formando a peça. E bacana que a Angélica, quando vê, ela se surpreende. Eu também, no que vai acontecer, uma coisa que uma coisa que está no papel ali e cria forma, né? E quando a gente consegue automatizar, ela cria vida, começa a movimentar. Então tem tudo isso aí envolvido. Ô, Jorge, Então, quando falaste que fez umas 4 vezes, aí estava testando, não funcionava, então voltava. Como é que é esse voltava e processo? ajustava. Voltava, revisava, fazia de novo. Isso, Ou corrigia algum detalhe, como é que é? corrigia. Por exemplo, eu media no paquímetro, a gente media pela parte de fora do furo. Assim,
direita, esquerda, cima, embaixo, em cima e na diagonal. Aí lá no software, a gente desenhava tudo isso, fazia o tamanho do furo, né? Fazia um círculo, aí com outro círculo, aí colocava a distância, aí ela vai digitar a distância em milímetro, eu coloco um do outro, e tem uma ferramenta que une esses dois círculos, une pela extremidade, né? Pela borda. Tem outra ferramenta que une pelo centro. Então, tudo isso eu vou passando para a Angélica, ela vai aprendendo. E quem está do meu lado, né? A Angélica, outra menina também. E aí a gente faz. Só que esses filamentos, aí já é outro conceito de física, né? Esse filamento, ele contrai. Então, você dá uma medida, quando você imprime, ele sai um pouco menor. Aí não encaixa, no caso, o stick do controle. A furação fica errada. Aí digo, a Angélica deu aí, mediu, não deu aí. Ficou o quê? Ficou a metade do parafuso para fora. Vou aumentar 2 milímetros. Aí a gente aumenta 2 milímetros e imprime. Não imprime a peça toda, imprime só, assim, 2 milímetros de altura, só para ver se encaixa. Aí vai, tentativa e erro. A gente vê as medidas, a gente desenha, imprime um de teste e aí coloca e ajusta se for necessário. Você trabalha muito com estimativa, né, Jorge? E essa coisa que, infelizmente, na escola a gente não trabalha muito com estimativa, que eu acho que é tão necessário, né? Estimar quando você fala que é errando e acertando, porque você acaba dependendo de fazer muitas estimativas em algumas situações, né? Infelizmente, na escola a gente não ignora, né? Normalmente a gente ignora essa questão de pedir para as crianças estimarem, enfim. É tudo estimativa, né? Você faz a peça, aí você estima que ele vai funcionar bem. Aí, no caso desse controle aqui, como o stick você mexe com os dedos, ele ficou muito molinho, né? Aí a gente já fez uma adaptação para o controle ficar uma distância do meu queixo, para que não fique pressionando. Já na cadeira de roda, a mola do stick é muito dura, então eu coloco bem próximo do queixo, é outro tipo de sensibilidade. Então, estima que vai dar certo, que o comando lá, você vai puxar o controle para baixo com a bolinha do desodorante e o avião vai subir a uma determinada altura. Aí você puxa, às vezes, e não sobe. O ideal é a gente desce o avião e aí programa para que ele suba mais, que ele responda mais o comando. É tudo estimativo, na verdade, para o funcionamento. A gente faz muito disso aí. E aí, tendo disposição e vontade, a gente vai inventando. Essa questão do drone, aí eu estou querendo fazer um avião que ele é um misto chamado VTOL, Vertical Taking Off, né? Ele decola, Taking Off and Land, né? Ele decola na vertical, depois ele vira os motores, e aí voa aqui no avião. Ele é um drone no avião, mas ao mesmo tempo. É um carro voador, né, Jorge? É o quê? É a ideia de um carro voador que está começando a se falar muito, né? A gente chama aqui de VTOL. Por que eu quero isso? A gente não tem pista, às vezes está alagado, aqui na minha cidade, então eu precisava de O drone não tem muita autonomia, porque são 4 motores girando. Então, Angélica, bora bolar aí um avião que ele seja um misto, né? Que seja um drone e depois um avião, porque o avião, ele voando, ele gasta muito menos, né? Ele consome muito menos a bateria. Então, você decola o avião, depois voa. E para a realidade daqui, na cidade, quando chove 2, 3 dias, alaga tudo, né? É mais uma semana para poder estar em condições de voo. E aí eu começo a estudar, começo a ver quem já fez isso aí. Pego muito site americano que a turma fez, aí começo a estudar. Qual é o firmware que é usado ali, qual é a função. Aí é uma pesquisa com o objetivo de fazer o avião voar. E depois vem os desafios
E é que fazer voar corretamente, né? Maravilha. Ô, Jorge, me diz uma coisa. Agora é uma curiosidade minha. Se for besteira, a gente Esse tira. controle da cadeira aqui. Tu consegue visualizar com esse visor que tu coloca? Tu consegue visualizar com a câmera no avião? Como é que é? Isso. Eu tenho a visão de dentro do avião. Aí... Dentro do avião? Como se tu estivesse lá em cima, dentro do avião? Exato. Que legal! Aí é bacana. Só que eu me perco, né? Porque essa visão foi feita para passarinho. Aí é engraçado que lá em cima eu pensei que eu estou percorrendo 1 metro. Na verdade, eu já fui quase 200 metros, entendeu? Aí eu pego uma árvore ali, eu digo ali, né? Essa árvore está a 20 metros de mim. Então, eu uso coisa de perspectiva. É a sensação que está voando mesmo, né? Parece que tá voando mesmo, essa sensação. Por isso que eu fiquei assim, extasiado quando eu consegui, né? Eu tenho até um vídeo, depois para ver se o Juliano manda para você, que eu voando e um amigo meu perseguindo com um drone. O voo que eu fiz. Se quiser, eu posso mandar para vocês e postar junto aí. Bom, se quiser, vamos colocar. Sim, eu voando no avião que a gente fez e o amigo meu com um drone de corrida atrás e tentando pegar as imagens que podia. E tem o voo todo aqui na onde a gente faz. Vou pedir para a Juliana te mandar o arquivo e tem até o link que ele botou no canalzinho dele, um amigo meu, que voa junto comigo. Ô Jorge, então, eu sou apaixonado pela aviação em geral e eu assisto muitos canais de aviação. É impressionante a semelhança, né, dos termos que você usa com a aviação comum, né, com a aviação executiva, com os voos mesmo, né? Eu imagino, não sei se você também tem essa percepção, essa paixão e uma coisa levou a outra, de repente você se interessou pela aviação comum, executiva? Sim. Eu queria ser piloto, né? Eu queria fazer picar na época, mas era muito difícil, assim. Me deram informação errada, que eu usava óculos, não podia fazer aeronáutica e tal. Mas a impressão é essa, é piloto com o pé no chão, né? O bom é que quando o avião cai, toda a tripulação fica viva. Mas os princípios, o que é o aeromodelo? O aeromodelo é um avião em pequena escala. O que faz, por favor? Mas usa o mesmo princípio de aviação, de aerodinâmica. Aí tem uma turma, a galera, em um dos grupos que eu participo, os caras, eles programam para um planador, eles vão discutir, eles criam perfis, né? De asa com maior assim, aproveitamento, né? Específico para o tipo de voo de encosta, né? Que você chama de lift. Você tem uma praia lá e tem um barranco bem grande. E você joga o avião não usa motor, não. O planador aí. Eles criam, esse aqui é melhor, uma asa bipartida. Então, tem muita engenharia envolvida. Tem radiofrequência também, que você tem que saber um bocado, né? Então, você pode ser um maker no modelismo. Você pode ser aquele cara que só quer pilotar. Ou pode ser aquele cara que quer estudar, quer entender como é que funciona tudo. Né? Como é que funciona a radiofrequência. Como é que funciona o 2.4, a frequência 2.4, que ela tem uma maior penetração, mas não tem muito alcance. A 5.8, agora vem os 900 MHz, que é próximo do celular, aí tem tudo isso aí, né? Tudo isso aí. E aí, tanto que o negócio vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando de tal maneira que nesse radinho que eu fiz, eu consigo, no máximo, 3 quilômetros. Como aqui onde a gente voa é muito, muito poluído, tem muita rede Wi-Fi na mesma frequência, aí eu não consigo voar 500 metros. E aí você já aprende outro conceito, né? Como é que comunica o rádio com o avião? Aí, por que ele perde esse alcance todo? É como se fosse você estar num ginásio de esporte, aí você está na ponta num gol e está conversando com outro amigo seu do outro lado. Então, você fala, oi, tudo bem? Aí o cara responde.
Mas se esse ginásio crescer muito, você vai falar e não vai ouvir. Esse mesmo princípio acontece quando tem uma rede, um local poluído com muitas redes. O protocolo lá da comunicação, do rádio, o recurso que ele tem, quando está muito poluído, é diminuir o alcance, né? Para que não caia, não perca a conexão. Então, tudo isso foi programado, foi feito. E a gente acaba vendo todo esse conceito na prática, né? De radiofrequência e tudo mais. Então, tem muito agregado, tem muito conhecimento agregado, e aí é só um norte, uma amostra, e aí quem tem interesse vai se aprofundando, né? Ótimo. Então, para o Jorge, o céu é o limite. O céu é o limite. O céu é o limite. Você teve ideia de ter uma feira de inovação aqui na minha cidade, e aí eu conversando, o drone que eu fiz, o rapaz fez o mesmo drone, só que eles criaram um firmware próprio, criaram um controle para um drone gigante, que é um drone agrícola, né? Ele, mas rapaz, olha, eu quero conhecer, ele me convidaram para falar. Eu queria participar da construção de um drone desse. Um drone agrícola, que custa bem caro, que já é realidade, né? O drone na agricultura já é uma realidade, que sai muito mais barato você pulverizar com o drone do que com o avião. Pega esse controle aqui, da cadeira. O controle não, só vou mostrar para ele. Olha na frente da câmera aqui. Aí esse controle também a gente fez, ó. Mostra mais para lá. O outro lado. Já fez um formato diferente. A gente desenhou também. Para pilotar essa cadeira aqui. Na verdade, foi só uma adaptação, né? A eletrônica, a tecnologia vem da fábrica da cadeira de roda. Então é isso. Quando estou num projeto desse, eu esqueço do mundo, né? Fico envolvido, fico todo o tempo lá, quando estou deitado pensando como é que vai resolver aquele problema, como vai fazer voar melhor. E conversando com quem está envolvido com o processo também. Então é desse jeito, assim, resumindo, uma pessoa assim, apta para me ajudar tem que ter boa vontade e paciência para aprender. E aí eu vou criando métodos, linguagem, por exemplo, eu uso a linguagem que elas estão a linguagem que ela usa, né, cara? Tem a Noeli mesmo. Ela, Jorge, a bichinhou aqui, ó. O negócio aqui, essa sola está bichinhada. A bichinhada não saiu legal, tá bichinhada, bora. E ela entende, eu vou usando a linguagem dela, o que ela entende, eu vou fazendo de forma que tenha entendimento da pessoa, né? E funciona assim. Aí tem pessoas que têm mais habilidade. Agora, quando a pessoa vem já querendo tomar a frente, né? Querendo fazer do jeito dela, aí não funciona. Porque eu digo, é um timer, né? Por exemplo, a Angélica, eu digo que é uma simbiose, que ela está no meu time, a gente faz junto. Nem ela faz sozinha, nem eu. Aí quando a pessoa vai e quer fazer diferente, eu não me sinto envolvido no processo, né? Mas quando os dois estão ali juntos, fazendo, e vai e vai clicando e vai. Eu respeito também a disposição. Sim. A pessoa está cansada, a gente para, depois termina. Faz outro dia e vai. Que ótimo. Fábio, tem alguma questão? Acho que a gente já está se encaminhando. Eu já fiquei com algumas ideias aqui, depois a gente conversa, Jorge. Tá bom. Quem sabe de algumas oficinas aí. Isso. Né? Já fiquei pensando aqui. Tem esse projeto do Senai, depois eu posso te passar como é que está funcionando. Posso mandar vídeo quando acontecer. A intenção é criar uma coisa que
use os cursos que o Senai oferece e que seja uma construção concreta, que funcione, que dê perspectiva de profissão, né? De rentabilidade. Aí eu estou empolgadíssimo, tanto que eu montei o drone e eu ofereci, está tudo aqui, é o drone, rádio, pode usar, eu dou para vocês aí, o que eu tenho. Aí, a partir daí, pode fazer um drone, comando de voz, você pode, tem todas essas possibilidades. Você pode criar um drone, mapear, o drone ir, voltar, pausar, pousar, recarregar sozinho, aí isso vai ser desenvolvido no Senai. Eu gostaria muito de estar dentro desse projeto. Que bom. Aprender muito mais. Ô Jorge, eu vou ter que me ausentar, né? Porque eu vou dar aula agora. E aí eu assim só queria dizer que a gente teve 2 momentos de diálogo, né? Muito bons. E se no primeiro momento que lá há uns 2, 3 anos atrás, quando eu e Jurema conversamos com você, nós falamos sobre as dificuldades suas, né? Que o contexto universitário impôs contra o seu desenvolvimento, que é isso, né? Hoje, pensando num modelo de deficiência mais social, numa concepção mais social, a gente não pode analisar a deficiência por si só, a gente tem que analisar o contexto, né? As barreiras que são impostas. Então, se naquele momento o nosso enfoque foi esse, hoje nós, assim, eu saio daqui impressionado com o potencial, né? A capacidade sua e talvez por preconceito nosso mesmo, né? Mas assim, o que eu queria dizer, se lá nós falamos muito de barreiras, hoje nós falamos de possibilidades. Eu acho que é esse o caminho, né? Possibilidades existem. É claro que com esse mundo do jeito que ele é, que não é pensado para todos, é mais difícil, mas que as possibilidades existem e a gente não pode determinar de antemão o que uma pessoa pode ou não fazer, como você relatou isso, né? Ninguém tem esse direito de dizer para o outro o que você pode e o que você não pode. E, Jorge, a conversa com você hoje foi a prova viva, né? Foi a prova disso, né? E assim, eu só queria agradecer. Que ótimo que você entendeu isso. Eu queria agradecer por você me ensinar tanto, assim, e não que você seja usado como um instrumento de aprendizado, mas eu acho que a gente tem que ter essa consciência do quanto nós somos limitados, né, e quantas possibilidades existem. Só, assim, agradecer a Beth, né, por disponibilizar Muito o canal. obrigado, Beth, pelo convite, pela oportunidade. Agradecer a Jurema, que também deu suporte, né? E é isso, da minha parte é isso. Eu saio assim, renovado e hoje, por sinal, né, conversando com uma pessoa de uma cidade, diz que na prefeitura dela, na prefeitura onde ela atua, obviamente não vou falar a cidade, na escola dela tem 5 impressoras 3D que nunca foi usada. Isso. E eu acho que isso aí a gente deixa para as pessoas pensarem, né, nas possibilidades que isso tem, né? É isso, um abraço grande, viu, Jorge? Quero te conhecer pessoalmente, Jorge, pelo amor, já é. Isso, bora marcar aqui. A cidade é muito bonita. Sim. E aí já prepara um avião para você pilotar. Opa, com certeza. Ilhéus eu já conheço, só não conheço você. Ah, bacana, vem aqui. Eu já morei em Ilhéus. Só não conheço. Eu morei aí, né? Mas com os colegas da Jurema na UESC, mas agora estou aqui na Amargosa, mas quero voltar aí para a gente se conhecer. A gente conhecia do forró, né? Do São João. Eu já te conhecia há muito tempo, pelo que a Jurema falava, sempre ela falava. Já posso entrar, porque eu não tenho entrado na gravação aí, porque tem que cortar. O segredo é o seguinte: não dá para ficar. Eu tive um episódio agora que eu tive um acidente, como eu falei. Ficar deitado para mim é terrível. Ficar olhando a vida passar. Eu quero participar dessa vida. Então não dá para ficar esperando. Então tem que criar possibilidades. A adversidade, a dificuldade é uma oportunidade de você superar uma dificuldade. Jorge é a Fênix, viu? Porque Jorge quase morreu. Eu falei para Fábio. Rapaz, em junho, Jorge ficou na UTI. Não tá aqui não vai entrar mais não, né? Já fechou? Vai, tá gravando. Então deixa sair. Mas vai eu acho que merece tu estar aqui, Jurema. A Jurema é que possibilitou tudo isso, que nos contactou, né? Acho que Jurema tem que estar aí, tem que aparecer sim, né? Jurema preocupada e Jorge é uma forma de te homenagear,
também, né, esse vídeo, e Jurema que fez tudo isso, muito preocupada, e também para nos dar essa aula, né, Jurema? Essa aula de vida. Eu acho que é isso, essa aula de possibilidade, essa aula de vida, que às vezes a gente acha que não vai dar certo, que não consegue, e tu é a prova do que a gente consegue, que tem que conseguir, que a vida segue, e que a vida é bela, tem que ser vivida e tem que encontrar possibilidades. Então, assim, é uma aula para todos nós, então eu agradeço muito, e o GPT Mac agradece muito esse momento. Tá joia. Engraçado quando eu consegui. Podia ser uma coisa pequena, né? Mas para mim foi uma realização de quando eu consegui pilotar um avião, porque eu tinha um monte de coisa aqui. Eu digo, rapaz, quando eu consegui pilotar um avião, eu digo, Angélica, você não sabe o que é isso aqui, como eu estou me sentindo. Eu estou flutuando aqui. Jorge, isso não é pequeno para ninguém. Esses dias eu pilotei um drone e eu fiquei encantadinho. Como que isso é pequeno? Imagina, uma pessoa que produziu tudo isso nunca é pequeno. Muito nunca, né? Não dá para ficar esperando, tem que correr atrás, tem que ver as possibilidades e ver que... É isso aí que a Beth falou, que a vida está aí para ser vivida, embora. Bora. Como eu estava falando, igual o avião, Jorge foi uma fênix agora. Em junho teve esse acidente, caiu da cadeira de roda motorizada, tomou sangue, ficou na UTI, mas ele ressurgiu das cinzas pela força de vontade dele, a força de viver. Eu pensei que ele ia, mas ele está aqui firme e está lutando aí. E embora. Morando aqui com minha mãe idosa e está na luta. Minha mãe aí não sabe quem cuida do outro, um cuida do outro, e aí vai. Mas é isso. Tudo mais e embora para frente. É um exemplo. O céu é o limite. O céu é o limite. O céu é o limite. Gente, parabéns e obrigado. E, Jorge, sinta-se isso como uma homenagem nossa para ti. Sim, e a gente vai marcar outra. Eu já estou pensando em algumas oficinas pequenas sobre cada detalhezinho. A gente está mostrando aí, trazer a Angélica também, quem sabe, para conversar com a gente um outro momento. Né? Acho que a gente pode aí, tem várias possibilidades. Essa tua história tem que atingir o máximo de pessoas possível. As pessoas têm que ver as possibilidades e que o céu é o limite. É verdade. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Dá para você ouvir. Obrigada, Fábio. Obrigado, Fábio. Mais uma vez, eu quero muito te conhecer, viu? É recíproco, com certeza, tomar um café.